Mais um fato histórico envolvendo um brasileiro. No dia 17 de maio de 1984, portanto há 24 anos, completados em 2008, o professor brasileiro Luiz Machado, naquela tarde de frio europeu, iniciava de maneira simples e modesta a apresentação de sua tese de que a inteligência tem mais bases emocionais que intelectuais. Era em Estocolmo, Suécia, durante o congresso de cientistas chamado The First European Salt Conference. Em 1984, fui convidado para apresentar na Suécia e em Estocolmo, num congresso de cientistas, as conclusões de estudos de mais de 30 anos realizados desde o tempo da Universidade de Colômbia e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A tese consistia e consiste em que a inteligência depende mais de fatores emocionais, tecnicamente falando, do sistema límbico que do intelecto. Também, na ocasião, apresentei as bases científicas da hemotologia. Quando o professor Luiz Machado iniciou sua apresentação, o auditório estava meio vazio. Afinal, quem era esse professor brasileiro? Os participantes eram americanos ou europeus. Luiz Machado era o único brasileiro presente. Mas à medida que o professor Machado ia desenvolvendo sua tese, falando em inglês, mais participantes começaram a lotar o auditório. Com a apresentação da tese, bastante inovadora, criou-se uma polêmica e muitas perguntas surgiram. Foram feitas muitas perguntas e até de forma ríspida. E eu fui obrigado a responder em inglês, em francês e em alemão, conforme a nacionalidade de quem estava perguntando. No decorrer de sua apresentação, houve um momento em que os debates ficaram tão exaltados, com questionamentos feitos em tom de voz tão elevado, que o professor Luiz Machado viu-se obrigado a reagir. Como as perguntas foram ficando cada vez mais agressivas e às vezes até eram afirmações em vez de perguntas, eu também fui ficando um pouco irritado, porque cheguei a um ponto de ter que dizer para os cientistas presentes que, olha pessoal, se isso estivesse ocorrendo no meu país, tudo bem, porque somos considerados subdesenvolvidos. Mas na Suécia, eu nunca esperava ter esse tratamento. Por favor, combatam a ideia, mas não a minha pessoa. Houve uma pequena pausa. A esta altura, o auditório já estava lotado, com várias televisões querendo gravar alguns pontos da apresentação. A seguir, dando continuidade à sua exposição, o professor Machado pôde fazê-lo com tranquilidade, embora muito assediado. Depois que os cientistas perceberam a importância do que eu estava dizendo, o clima ficou mais ameno e dentro de uma certa tranquilidade, embora as perguntas tivessem continuado e continuaram até o final do congresso, numa certa tranquilidade, eu pude apresentar as bases da hemotologia, que foram imediatamente aceitas, dado o caráter eminentemente científico do que eu estava apresentando. E ao concluir sua conferência, o professor brasileiro recebeu prolongada salva de palmas. É interessante notar que, quando apresentou sua tese em 1984, que hoje é mundialmente aceita, o professor Machado evitou deliberadamente usar a expressão inteligência emocional, uma vez que a palavra emocional é polissêmica, isto é, tem muitos sentidos, preferindo, na ocasião, a expressão grande inteligência. Mas, 12 anos depois, o americano Daniel Goleman publicou seu livro com o título Inteligência Emocional. Com essa publicação, ficou consagrada a tese do professor brasileiro. Vários anos depois, o professor brasileiro recebeu o prêmio de membro exponencial da instituição que promoveu o congresso.
O professor Luiz Machado é fundador da Cidade do Cérebro. Cidade do Cérebro.